que o síndico, para pagar uma conta de luz, ele não tem dinheiro. Você garante esses 10 mil reais que esse condomínio não está pagando? O síndico começa a se ver apertado para pagar a conta. A garantidora, ela vem para dar um suporte financeiro ao condomínio. Não vem para tomar bem de ninguém. A gente nunca teve alguma desistência. O primeiro condomínio que deu oportunidade para a gente, certo, até hoje está com a gente. Então, se você tem inadimplência alta dentro do seu condomínio, procure uma garantidora. Olá, estamos aqui para mais um Mulheres Condominiais, um olhar feminino para o condomínio. E sempre com os nossos patrocinadores, né? Atende Portaria, Repinte, até que é uma questão de pinturas e de restauros no seu condomínio, em São Paulo e algumas cidades que vocês podem ver no site. E a GK Condomínios, que está desde 1976 atuando em São Paulo e algumas cidades aqui do interior. E hoje nós temos um convidado super interessante que virá de Fortaleza, que vocês vão conhecer já já. Não se esqueçam, curtam, comentem e compartilhem. Olá, estamos mais uma vez aqui para o Mulheres Condominiais, um olhar feminino para o condomínio. E dessa vez nós vamos conversar com quem? O Alberto, né? Que é dono de uma garantidora, mas que hoje, depois ele vai contar qual é a garantidora dele, vai falar tudo certinho, mas ele vai contar o que é a garantidora, ele vai contar como é que ele teve a ideia de ter uma garantidora e também ele vai contar um pouquinho da vida dele, porque ele está vindo nos visitar aqui em São Paulo, aqui no estúdio da Conde TV, e ele é de Fortaleza. Seja bem-vindo. Queria agradecer o convite, viu, Aninha, por estar participando, né, desses Mulheres Condominiais, né? Eu acho que a gente já vem se conhecendo há muito tempo, porque teve Mulheres Condominiais lá em Fortaleza, e foi justamente através do Mulheres Condominiais, né, que a gente conheceu a Aninha, e veio justamente para tentar explorar um pouco da cidade de São Paulo. Um pouquinho, né? São Paulo é pequenininho, né? É um mundo, né? A gente pensou, né? Antes de vir para cá, né? A gente pensou muito, né? Porque tudo a gente faz planejado. Então a gente planejou muito para vir para cá. A Diamante Garantidora, que é a empresa, né? Que sou eu e meu sócio, Moisés. Desde o início, né? A gente veio pensando em vir aqui para São Paulo. Mas o começo da nossa história começou ainda lá em Fortaleza, né? A gente pensou em abrir uma empresa de cobrança, que na época era a Diamante Cred. E dentro da Diamante Cred, a gente começou a trabalhar com cobrança lá de condomínios. Isso em 2018. Hoje, dia 6 agora de junho, né? A Diamante vai completar 7 anos. Então, no comecinho lá em 2018, nós começamos a trabalhar com o quê? Com essa parte de cobrança para condomínios. Eu já venho desse ramo condominial desde 2015. Por quê? Porque eu tinha uma empresa de individualização de água, ainda tenho. E aí, dentro desse ramo condominial, quem entra dentro desse ramo condominial se apaixona, né? Não sai mais. E é isso que eu ia falar, e não sai mais, porque é uma coisa assim, entrou, não tem saída. Então, já digo, né? Se você entrar nesse ramo condominial, seja qual segmento, pode ter certeza que você não vai querer sair mais, porque ele é empolgante, é muito trabalho, e principalmente agora que tem muitos profissionais, né, a gente tem que se profissionalizar cada dia mais. Então lá em 2018 a gente começou com essa parte de cobrança, sendo que a gente não conseguia furar a bolha, por conta que existiam 3 garantidoras lá em Fortaleza na época. E a gente não conseguia, por quê? Porque a gente chegava com a parte de cobrança e a garantidora já pegava toda a parte de cobrança. Quando foi em 2020, na época da pandemia, a gente viu uma oportunidade, né? Enquanto alguns choram, né? A gente vendeu lenço, né? Então, em 2020, a gente viu que estava uma situação muito difícil que todos nós passamos naquela época. E aí, tanto eu como o Moisés, nós resolvemos o quê? Transformar a Diamante Cred, que era uma empresa de cobrança, para a Diamante Garantidora. Os recursos
da Diamante, né, são de nós mesmos, tanto meu como do Moisés. A gente tinha alguns valores e a gente começou o quê? A trabalhar com a receita garantida nos condomínios. Graças a Deus, a gente nunca teve alguma desistência. O primeiro condomínio que deu oportunidade para a gente, certo, até hoje está com a gente. Olha que legal. Um condomínio pequeno, um condomínio com 14 unidades, foi o primeiro condomínio que deu oportunidade para a Diamante Garantidora. E somos gratos por esse condomínio. E aí, aos poucos, a gente foi crescendo em Fortaleza, né? E dessa forma, cada dia mais foi um dia melhor. E aí, decidimos ousar um pouquinho. Aí fomos para Teresina para conhecer o mercado de Teresina. Chegando em Teresina, a gente viu o quanto, né, que uma grande advogada lá de Teresina nos ajudou muito, que é a doutora Patrícia. E ela foi e deu todo o suporte para a gente lá em Teresina, e a gente começou a trabalhar em Teresina. Então a gente viu que tinha esse outro lado, a gente não precisaria trabalhar só em Fortaleza, a gente tinha outros lugares para explorar. E dentro desses lugares, né, aí a gente foi crescendo devagarzinho. Foi Teresina, foi João Pessoa. João Pessoa a gente foi para Belém do Pará. Não, foi para Belém do Pará. Né? E aí a gente começou a ter vários braços. Hoje em dia a gente está em quase todo o Norte e Nordeste. A gente está em Natal, tá em João Pessoa, a gente está em Caruaru, a gente está em Campina Grande. Então, da forma que a gente foi conquistando espaço, nós fomos crescendo cada dia mais. E a Diamante, ela vai aonde o cliente quer. A gente não fala muito de dinheiro, né? O que é que a gente fala mais sobre o nosso serviço, que um dos serviços que nós prestamos de qualidade é justamente a receita garantida. Então, mas aí que eu quero que a gente... Agora você falou onde você está, os estados, como é que nasceu a garantidora, mas vamos lá. O que é a garantidora? Eu não sei o que é uma garantidora. Boa pergunta, né? Porque eu não sei, você talvez não saiba, né? Então vamos perguntar. O que é uma garantidora? E por incrível que pareça, muitas pessoas, né, no Nordeste, em todo o Brasil, eles não têm um conhecimento do que é uma garantidora, do que a garantidora faz. Então você que está assistindo esse programa, eu vou explicar um pouco, né, de uma forma bem didática, o que é que uma garantidora faz. Isto é, um dos principais braços de uma garantidora é o quê? É a receita garantida, que é o principal produto. O que é a receita garantida? Vamos dizer que o seu condomínio, né, tem a inadimplência. Nós trabalhamos com a inadimplência do seu condomínio. Então, o seu síndico está com aquele problema sério de quê? De fazer aquele sorteio das contas. Porque dependendo do condomínio, se ele for grande ou se ele for pequeno, se tirar uma pessoa falhar no pagamento, automaticamente o síndico vai ter que fazer aquele sorteio de contas para poder pagar. Então, a garantidora, a receita garantida é justamente isso, ela tira essa dor de cabeça do síndico. Nós fazemos a receita do condomínio, que é a receita bruta que tem ali do condomínio, que é todas as contas, água, luz, segurança, tudo que o condomínio tem dentro de todas aquelas, aquilo que faz o caixa do condomínio, né? A receita do condomínio. Então a gente faz o quê? A gente paga aquela receita e fica com a responsabilidade dos inadimplentes. Então, se você tem inadimplência alta dentro do seu condomínio, procure uma garantidora. Se a gente não tiver no seu estado ainda, nos ligue, né? Que depois aqui vai ter os telefones. Mas o principal papel da garantidora é fazer com que o síndico não tenha a dor de cabeça da cobrança. A cobrança fica totalmente de responsabilidade da garantidora. Então, deixa eu entender. Eu sou síndica e tenho R$100 mil para pagar. E aí são 10 apartamentos, cada um tem que pagar R$10 mil. Aí um deles resolve que não vai pagar R$10 mil. Ele não tem dinheiro, está com um problema. Muito bem. Ele não é um picareta, mas ele não está pagando os R$10 mil. Se o síndico te procurar,
você garante esses 10 mil reais que esse condomínio não está pagando? Exato. A gente garante esses 10 mil reais, né? E dentro desse processo, né, dos 10 mil reais, o síndico vai receber justamente os 100 mil reais todo mês. E na data correta, certo? A gente não faz por pedaço, tipo assim, 100 mil reais, 50 mil reais uma parte, 50 mil reais no outro vencimento. Um dia depois do vencimento, né, a gente sempre trabalha um dia depois, sendo o dia útil, os 100 mil reais será depositado na conta do condomínio e o síndico não vai se preocupar com aquele inadimplente. Mas deixa eu entender de novo. Bora. Né? Porque enquanto eu não entendo, pode ser que um monte de gente não entenda, ou só eu não entendi, então tem que satisfazer a minha dúvida. Lógico. Vamos de novo. Então, eu recolhi 90 mil, mas eu tenho um inadimplente que não está me pagando. Só que aqueles 10 mil está me fazendo falta para pagar a conta de luz, por exemplo, né? Que foi o que você falou. O síndico começa a se ver apertado para pagar a conta. Exato. Né? E aí falta aqueles 10 mil Como é que funciona? O síndico, você vai garantir aquela unidade? Como é que você vai fazer? Certo. Porque ele já recebeu os 90 mil. Ele já arrecadou os 90 mil. O que acontece? Quando é feito o contrato, né, com a garantidora e o síndico, porque para você ter uma receita garantida, todos precisam saber que existe uma receita garantida dentro do seu condomínio. Tá. Então, o síndico tem que fazer uma assembleia. Dentro dessa assembleia, ele contrata a garantidora. Tá certo? Aí vamos voltar para o seu caso. Tá. Nesse caso, dentro desse processo da garantidora, a garantidora cobra uma taxa administrativa. Sim. Certo? Que é a cobrança que vai variar de acordo de estado para estado. Sim. De cidade para cidade. Sim, de certo? bairro para bairro. De bairro para bairro. E de prédio para prédio. E para prédio para prédio. Então, o valor, o que vai acontecer? Depois dessa assembleia, fica acordado, além dessa taxa administrativa, o valor do boleto, que é pago para o banco, que também vai variar, e a taxa de PIX, que é justamente o valor do repasse para ser passado para o condomínio. Então, o condomínio não vai ter mais aquele boleto da administradora. O boleto vai ser da garantidora. Tá. Então, o condômino vai pagar aquele boleto. Tá. Então, os 100 mil reais é para cair na conta da garantidora, não é na conta do condomínio. Tá. Por isso que a gente vai saber se tem inadimplência ou não. Nesse cenário, ficou faltando 10 mil reais. 10 mil reais. Dos 100 mil reais, que é o valor da receita total. A gente vai repassar os 100 mil reais menos a taxa administrativa e menos o PIX e menos a taxa de boletos bancários multiplicado pela quantidade de apartamentos. Certo. Então, essa taxa administrativa é em cima da receita geral, dos 100 mil reais. Tá. Vamos fazer uma conta uma conta bem simples. Vamos dizer que nesse caso a taxa administrativa é 5%. Tá. Certo? Então... Que não é essa taxa gente, é exemplificativa. É muito menor. Só exemplo. Exatamente, é exemplo. Exemplo. Então, vamos fazer conta redonda, né? Para ficar a conta redonda. Então, dessa forma, né? Vamos dizer que é 5%. Então, vai ser os menos os 5%, mais o valor do boleto, mais o valor do PIX, que é na faixa de R$11, é cobrado, certo? E o resto é repassado um dia depois, certo? Do dia do pagamento. Se o pagamento for dia 10, se dia 11 for dia útil, o repasse é totalmente, integralmente colocado dentro da conta do condomínio, certo? Então, a partir daquele momento, o síndico vai saber todo mês qual é o valor que vai entrar mensalmente no condomínio, tendo só um inadimplente ou tendo 10 inadimplentes, entendeu? A garantidora, no contrato, ela tem que garantir todas as receitas, todos os valores, independente de inadimplência ou não. Entendi. Então, eu consegui entender agora. Se eu tenho nesse nosso exemplo, vamos pegar 100 mil, 10 unidades, uma estava devendo
2 passam a dever, não tem problema nenhum. Você vai garantir do mesmo jeito. Exato, a gente vai garantir tendo 1, 2, 3 inadimplentes. Né? O contrato da garantidora é justamente o papel da garantidora. É deixar o condomínio com a vida financeira boa. Para poder assumir as dívidas de água, de luz, de funcionário, todo tipo de prestador de serviço, eventualmente obras, vocês garantem? Como é que é feito isso? Exatamente. A gente tem um diferencial porque o mesmo valor da taxa administrativa da taxa ordinária, a gente faz o mesmo valor. Se for, como eu falei, nesse cenário, se for 5%, então a taxa extra também vai ser cobrada 5% para a gente garantir a taxa extra. Tá. Certo? Então, tudo que for, a gente não tem diferencial. Porque a taxa extra vai ser maior a taxa. Não, a taxa vai ser a mesma. Tá. Certo? E, além do mais, a gente tem que fazer o quê? Um diferencial no mercado. Qual é o diferencial da Diamante? A Diamante é uma empresa que procura ser parceira do síndico e do condomínio. Sim. Porque nós sabemos que a vida condominial sempre tem problemas. Por exemplo, vamos dizer que o vencimento é dia 10, mas dia 1º aconteceu uma emergência dentro do condomínio, estourou um cano e um motor não tem como... O seguro não cobriu por qualquer motivo. E ele precisa daquele dinheiro, vamos dizer que esse motor é desse condomínio de 100 mil reais, vamos dizer que esse motor 50 mil. É 50 mil, tá certo? Vamos dizer que esse motor é 50 mil. E aí o condomínio não tem condições de coisa. O que é que acontece? O condomínio pode mandar um e-mail para a gente, porque outra coisa que a gente não tem burocracia. Então o síndico pode passar um e-mail, isto é, marcando os conselheiros, para todo mundo ter ciência que a gente vai fazer o repasse antes do dia 10, né? Ou do dia 10 não, do dia 11, que é o dia útil. Mandou um e-mail para a Diamante, né, marcando todos os conselheiros. Depois, em seguida, né, a gente faz o estudo. Se tiver o valor de dinheiro no caixa, a gente já passa de imediato. Se não tiver, no outro dia, a gente dá um prazo de 24 horas. No outro dia, a gente faz o repasse, certo? E, desse valor emergencial. E quando for no dia do repasse principal, a gente só faz a diferença. A diferença. Exatamente. Tá. E aí, se o condomínio... se houve esse problema do cano que estourou e ele teve que usar mais dinheiro e aí ele precisa de mais dinheiro para poder pagar as contas, aí faz um aditamento no contrato. Exatamente. Tá. Porque ele vai fazer o quê? Porque assim, a partir do momento, eu acho que ele nem precisa fazer. Por conta de quê? Porque para ele fazer as outras coisas, ele tem que fazer uma taxa extra. E a taxa extra já está coberta dentro do contrato. Entendi. Certo? Entendi. Porque aí ele vai ter que precisar fazer uma taxa extra com outras coisas. Tá. Né? Outra coisa, outro serviço, né? Que... Tem mais alguma dúvida ainda da Receita Garantida? Não, eu acho que agora a Receita Garantida me deu clareou, né? Porque assim, o que é o garantido, né? Como é que funciona? Assim como tem muita gente que escuta cantar o galo, mas não sabe onde está o galo. Né? Exato. Então tem que saber como é que estrutura, se esse tipo de serviço ele traz benefícios para o condomínio. Sim. Porque a gente vê às vezes que o síndico, para pagar uma conta de luz, ele não tem dinheiro. Exato. Porque houve um desfalque. Não, aqui eu não estou falando nenhuma mentira, e aí é só procurar nos grandes jornais, que agora estão cada vez mais noticiando de condomínios, e às vezes a gente tem fraude nos condomínios. Lamentavelmente, como em qualquer profissão, nós temos síndicos que não honram aquele voto de confiança, porque o síndico, por mais que ele seja contratado, ele é eleito numa assembleia, né? Então, ele tem a confiança daquela coletividade e ele não honra, ele dá um golpe. Ana, mas que absurdo, o síndico faz isso? Sim, faz síndico, faz gerente de empresa, faz um monte de gente faz. Em todos os segmentos. Em todos os segmentos existe, lamentavelmente. E aí, o síndico vai responder
sim, o síndico vai responder. Só que enquanto o síndico responde pelo desfalque que aconteceu naquele condomínio, ele vai responder civil, criminalmente, mas e aí, onde está o dinheiro? E a conta para pagar chega do mesmo jeito. A conta chega do mesmo jeito. Você tem elevador, você tem manutenção de elevador, você tem manutenção de bomba d'água, você tem a água, você tem a luz, você tem todas as manutenções que você tem contratos de mensais, né? Fora aquilo que acontece esporadicamente. É um transformador que queima, é uma bomba d'água que deixa de funcionar, é a piscina que dá um vazamento, né? Tragédia é o que não falta em condomínio. É verdade. Mas eu acho que ficou claro nessa questão. Outra coisa que é importante, né? Porque, por incrível que pareça, por ignorância, a ignorância é a falta de conhecimento. Por falta de conhecimento dos brasileiros, né, as pessoas têm muito, em alguns estados, eu sinto muito, que algumas, principalmente nos interiores, tipo como algumas regiões que não são que são da área metropolitana das grandes cidades, certo? Eles têm um certo receio em contratar uma garantidora. Por conta de quê? Eu já falo até para você, né, que tá vendo esse ouvinte, a garantidora ela vem para dar um suporte financeiro ao condomínio, não vem para tomar bem de ninguém, certo? Isso é uma prática, né, que as pessoas já têm um certo receio principalmente os inadimplentes, eles não querem ser cobrados, querem sempre continuar com a coisa antiga. E a garantidora ela cobra, ela tem a parte administrativa, né, que são, dependendo como é que se chama aquela parte do condomínio que rege o condomínio? Convenção. A convenção. Então, a gente cobra de acordo com a convenção do condomínio, né? E isso, né, algumas pessoas elas acham que vai tomar o bem. E para até chegar às instâncias para ser tirado o bem, né, passa por vários aspectos. Nós da Diamante, a gente tem um diferencial, porque o nosso call center ele é todo humanizado, certo? Ele é todo humanizado, não tem robô, né? Você liga direto para a atendente e ela faz todo suporte, né, para fazer a melhor negociação. E a gente também não deixa virar uma bola de neve. Toda vez quando está 2 dias atrasado, a gente já começa as ligações administrativas para não ficar tão caro o valor daquela cota condominial. Então, o papel da garantidora é justamente fazer essas ligações, ligar, né, para cobrar, para não deixar com que o condômino, né, fique com a situação difícil. A formação, a função da garantidora é justamente, além de deixar o síndico despreocupado, também fazer uma boa cobrança dentro do condomínio. Porque eu sempre falo, o principal cliente da garantidora não é o síndico. O principal é o condômino que está inadimplente. Por conta que é através dele, né, que é pago a garantidora. Certo? Então a gente tenta de todas as formas, né, de todas as maneiras, através de site, através de WhatsApp, através de vários recursos que nós temos para chegar até o inadimplente e fazer uma boa negociação, certo? O nosso call center é totalmente humanizado, porque a gente tem que trazer um diferencial para dentro do mercado. Então as pessoas têm um certo medo de receita garantida. Não tenha, certo? Agora, antes de contratar uma empresa garantidora, certo? Antes de contratar uma empresa garantidora, procure ler o contrato. Os contratos, eles têm que ficar de 1 ano, né? Se for 5 anos para lá, isso aí já é um contrato abusivo, certo? Eu acho que até 3 anos já é um contrato abusivo de uma garantidora, certo? A não ser que tenha outras coisas que estejam agregadas à garantidora, porque a garantidora também, ela também faz o empréstimo de alguns valores, que a gente chama antecipação de recebíveis, certo? Se o condomínio quer fazer uma obra e não tem recursos, se tiver, pelo menos a Diamante é assim, se tiver dentro da nossa carteira, a gente faz o aporte para o condomínio, essa antecipação de recebíveis.
certo? E cobra de acordo. Então, vamos dizer que o condomínio fez um contrato com a garantidora de uma obra, né, que durou 24 meses. Então, o contrato da garantidora ela não vai mais servir por um ano, vai servir por 24 meses, porque ele vai cobrar até, pelo menos, a Diamante é dessa forma. As outras eu não sei. Mas que também você possa ler no contrato, né, das garantidoras, quando você for contratar, que você possa olhar, ler, se não vai ficar preso, porque a partir do momento que você rescinde com a garantidora, né, pelo menos através da Diamante, o condomínio fica totalmente livre, certo? O que vai ficar preso são os inadimplentes, mas ele pode trocar de garantidora, pode sair de garantidora depois do prazo inicial, que é um ano, que é um ano de contrato. Então, uma dúvida aqui já, né? Então, tá bom, eu fiz lá o contrato com você, estou lá 1 ano, mas o meu devedor, aquele lá dos R$10.000, ele continua não pagando, ele continua devendo, e aí o teu contrato acabou. Como é que funciona isso? A gente não passa a dívida para o condomínio. Isso Exatamente. Que eu quero. A gente não passa a conta para o condomínio. A gente continua cobrando o devedor. O devedor, ele não vai mais fazer parte, como é que diz? A garantidora não vai mais fazer parte do condomínio. Não. Mas o devedor continua inadimplente com aquela cota condominial com a Diamante. Com a Diamante. Ainda que vocês tenham saído do condomínio, então, eu saí hoje do condomínio, tá? Beleza. No mês que vem, a cota minha, devedora, do mês que vem, ela vai entrar nessa conta? Porque agora vocês não estão mais no condomínio. Exatamente. Ela entra nessa conta? Entra nessa conta. Tá, certo? Então aquela unidade, sim, vai ficar atrelada àquele primeiro contrato. Exatamente. Enquanto aquela unidade não pagar, ela vai ficar atrelada àquele contrato. Mas o restante, o condomínio em si, ele pode encerrar o contrato com 1 ano. 1 ano. Tá certo? Então, para ficar bem claro, então, se você tem ainda o receio de contratar uma garantidora, né, não tenha, certo? Nos procure, né, que eu estou em quase todos os estados aí viajando. Agora eu cheguei domingo, então já faz um bom tempo que eu estou aqui em São Paulo. Próxima semana eu estou em Recife, né, e depois tem Teresina e outros estados, né? Quer dizer, eu não tenho casa, né? Minha casa é no Brasil. Mas o importante é você, se tiver dúvida, você tirar. Você ligar para a gente, que a gente tem toda a disposição, certo? Para tirar toda a sua dúvida em relação à receita garantida e esse setor chamado garantidora. E essa antecipação de crédito também. Exato, antecipação de recebíveis. Agora, a antecipação de crédito você faz só para aquele que já é teu cliente ou você faz para qualquer condomínio? A gente só faz, né, como eu falei antes, a gente só faz para quem está na nossa carteira. Tá. No começo, quando a gente começou a entrar nesse ramo, a gente emprestava também para alguns condomínios. A gente viu que não era, como é que diz assim, não dava certo, entendeu? Tá. Então a gente preferiu abrir mão já só para os nossos condomínios. Tá, entendi. E aí a obra vai custar R$150.000, você antecipa aquele valor, por exemplo, uma reforma de elevador que é mais do que necessário, e aí o condomínio vai pagando para você. Exatamente. Como se fosse cartão de crédito. Exato. Sendo que a gente já vai tirando do repasse. Como é um contrato, né, a gente divide em 24 parcelas, ou então 12 parcelas, né, ou então 6 parcelas, dependendo do valor e a gente vai já batendo já diretamente da receita. Entendi. Já acordado de acordo com a normativa lá da Assembleia, tudo ficando direitinho, tudo acordado. Então, sempre você vai ter numa eventual antecipação, mas você tem como garantia o próprio condomínio. Sim. Né? Que é a arrecadação do condomínio. Exato. Né? Então, você não vai deixar de receber, o condomínio vai ter a obra dele e vai ficar todo mundo feliz. Exato. Né? Exato. Eu acho que, principalmente, eu vejo assim, que na área do litoral, que não sejam capitais como Fortaleza, João Pessoa, que são cidades que têm vida própria, mas nós temos muitas cidades que são cidades literalmente de veraneio. Né? Então,
que aquela pessoa, ela frequenta uma vez por ano. E você tem prédios inteiros que... isso eu já vi acontecer, né? Que o prédio ele não funciona o ano inteiro, ele tem lá 90 apartamentos eu já vi acontecer, e tem 5 que moram lá, 5 pessoas moram lá, 5 unidades, ele tem 90 e moram 5, portanto 85 elas ficam fechadas. Aí um belo dia, a gente vai falar um belo dia, dia 31 de dezembro, as outras 85 vieram para o condomínio. E aí a tubulação não aguentou a pressão da água, né? E estoura lá alguma coisa, né? Então, assim, os imprevisíveis acontecem, né? Principalmente a questão da água, né? Água e condomínio são coisas incompatíveis. Quer ver? Sempre tem esse problema, e principalmente com água, o pessoal querendo se preparar para o Réveillon ali no dia 31 e falta água e a loucura. Ou então ainda falta água, né? Ou estoura um cano, falta água, ou acontece alguma tragédia com a água. Mas aí é nesse momento em que você, sendo uma garantidora, né, já tendo aquele condomínio como cliente, que você pode socorrer numa emergência. Exato. Né? Exato. Então, assim, aí eu queria saber de você, nessas obras emergenciais, quais são as mais comuns? Tirando essa que eu falei do dia 31. Certo, vamos lá. O que as pessoas pedem muito é o quê? Condomínios antigos que têm uma mão de obra antiga, certo? Que eles querem transformar ou ou colocar terceirizada, ou então colocar portaria eletrônica. Tá. Aí, então, eles pedem o valor para quê? Para pagar a rescisão desses funcionários. Tá. Então, hoje em dia, o que está acontecendo mais são esses. Tá. Em segundo lugar, vem as fachadas. As fachadas também, tá. Né, que são... Porque hoje tem lei, né? Você tem que, para quem é síndico, você tem, dependendo da cidade e do estado, tem as leis que tem que você manter a fachada do prédio. Porque é o restauro, né? Sim. Que é a Repinte aqui, nossa, faz o restauro, porque senão o prédio vai deteriorar. Sim. Né? E vai cair. Vai cair. E vai cair. Então aí segundo vem essa parte de coisa. E também obras de estrutura, que também acontece muito. Uma estruturação, tipo a coluna dentro do prédio lá do subsolo está desgastada e precisa fazer uma reestruturação dessa coluna, desse pilar. Então, é aquele pilar que todo mundo bate o carro. Exato. Ele sai, bate o carro e dá uma batidinha. Então, são esses, né, que são as tendências que as pessoas sugerem mais essa antecipação de recebíveis. Entendi. É bem legal, né? Porque o síndico acaba que ele tem tanta função que, se ele tiver paz para trabalhar na questão financeira, a vida dele melhora muito, né? Sim. E outra coisa, isso também tira, porque tem muitas administradoras, né? Porque eu acho assim, que cada um deve fazer seu papel. Então, por exemplo, a garantidora é garantir as coisas e fazer a cobrança. Uhum. A administradora vai trabalhar mais, porque ela vai fazer toda aquela parte contábil e também aquela parte de caixa e administrar, que é o papel dela. Sim. Né? E o setor jurídico também fazer o setor jurídico. Então, o síndico, se tiver essas 3 áreas, né, que também tem outras áreas, dependendo do tamanho do condomínio, né, que pode ter vários outros aspectos, outros segmentos. Então, que ele possa sempre ter esse braço, né, porque também tem um braço de engenharia também, porque você sabe, os prédios de São Paulo são prédios antigos. Sim. Os de Fortaleza estão envelhecendo agora. E as pessoas, tipo assim... porque sabe o que é? Não tem a cultura. Fortaleza, o pessoal ia para a praia em vez de construir prédio, né? E agora resolveram construir prédio. É igual o João Pessoa. João Pessoa agora está hoje em dia... boom de prédios. O João Pessoa, assim, cresceu de uma forma, assim... Absurda. Entendeu? Eu tenho amigos meus de São Paulo que moram em João Pessoa, então de tempos em tempos eu vou
e cada vez que eu vou parece que é uma nova cidade. E será de tanto condomínio ali crescendo. E será que a gente vai se encontrar a próxima semana, né? Então, mas a gente tá sempre andando por aí, nós vamos nos encontrar com certeza, né? Eu sempre encontro várias pessoas dessa área condominial, né? Eu acho que não só aqui, mas em vários estados eu tenho lhe visto, né? Justamente porque você é muito atuante nessa área e principalmente levantando essa bandeira, porque todos os estados que eu chego, tem sempre as síndicas mulheres, né, do Ceará, síndicas do Rio Grande do Norte, síndicas da Paraíba, né, que começou com você. Começou com mulheres condominiais. Exatamente, né? Porque eu participei, né, dos mulheres condominiais lá em Fortaleza, isso já faz 2 anos. Ou 3 anos atrás. 3 anos, então, em 2022. Porque a gente sabe do potencial da mulher. Né? Aliás, desculpa, em janeiro de 2023. Pois é. Então, desde essa época, né, a gente viu e a gente levanta essa bandeira. A gente dá o suporte em todos esses locais, né, como síndicas da Paraíba, síndicas do Rio Grande, síndicas de Sergipe, que teve recentemente um evento lá em Fortaleza. É porque nós mulheres nós somos mais legais, né? Vocês são mais... Vocês são legais. mais. Mas assim, é verdade, a ideia dos mulheres, e agora com todos esses grupos de mulheres espalhados de norte a sul pelo Brasil, eu fico muito contente, porque ele nasceu, eu já contei aqui várias vezes, ele nasceu porque eu fui chamada num congresso, primeiro congresso de direito condominial que houve no país, da OAB São Paulo, e eu era a única mulher, os outros todos colegas homens. E aí eu cheguei lá em cima, em vez de agradecer, eu agradeci. Mas puxou a orelha. Mas puxei a orelha, eu falei, olha, só estou eu de mulher aqui, e chamei a atenção de todos os colegas que lá estavam. Quando chegou no ano seguinte, pediram para chamar uma desembargadora, chamei, quando saiu o flyer, mesma coisa. Eu falei, ninguém escutou? Falei, bom, então vamos fazer um só de mulheres. E aí nós fizemos um de mulheres em janeiro de 2020. Por que é interessante frisar esta data? Porque foi quando teve a pandemia. Em março fechou tudo. E aí mobilizou mulheres do Brasil inteiro. Foi muito legal, né? Daqui no Congresso de São Paulo. Foi muito, muito legal. E daí nasceu o quê? O programa Mulheres Condominiais, né? Que agora nós temos portal, nós fazemos eventos por todo lugar. E é sempre a ideia, é o olhar feminino. Eu não quero polarizar, eu quero dar voz para que as mulheres sejam ouvidas, escutadas, né, e que tenham a mesma valorização no mercado que os homens. Mas não tenho nada contra os homens, como eu sempre falo. Certo. Não, mas assim, uma das coisas que eu vejo, né, que as mulheres elas têm essa sensibilidade. Elas sabem lidar melhor com as pessoas, né, dentro dessa área condominial, e também têm se profissionalizado mais do que os homens. Eu vejo em muitos congressos que a gente vem patrocinando no país todo, a maioria do público é o público feminino. Exato. Certo? Por conta de quê? Porque elas se interessam mais, elas vão atrás, quer dizer assim, e não tem esse negócio não, sobe em caixa d'água que eu já vi. Então elas buscam ter o quê? Sempre... Agora, uma coisa que falta é o quê? O reconhecimento. É o que a gente está procurando cada vez mais. O reconhecimento. Mas, assim, a Diamante sempre teve, né, esse braço para tentar levantar essa bandeira junto às mulheres condominiais. Né, em todo eu só te agradeço, né? Gente, está terminando o programa. Olha, foi tão rápido, né? No instante lá, está terminando o programa. Todo mundo fala, é tão rápido, né? Porque a gente realmente faz um bate-papo, né? É um bate-papo trazendo informação, trazendo muita informação, não informação, muita informação, informação que seja útil para o síndico, né? Útil para o condomínio como um todo e, consequentemente, para quem está lá dentro, para os condôminos, né? Então, é essa a ideia. É trazer a informação para todo mundo. Tenho que te agradecer muito, você veio de Fortaleza, né, para cá, para nos prestigiar. O nosso
evento foi maravilhoso, Mulheres Condominiais, né? Que foi outro dia, mas eu só tenho que te agradecer o patrocínio, a estar sempre junto com a gente, nos valorizando, e deixa o seu recado final. Pode deixar os seus contatos, quem quiser tiver alguma dúvida na área consultiva, ele não vai cobrar consulta, não vai. E aí o Alberto aqui está para realmente sanar qualquer dúvida. Por favor. Não, queria inicialmente agradecer, né, estando aqui, né, como foi falado, né, para justamente esclarecer, né, todos esses tabus que existem sobre uma garantidora. Espero ter sido claro em tudo que eu falei, mas caso tenham dúvidas, certo, vocês podem procurar a gente, certo? Eu, aos poucos, vou explorando cada região, tá certo? Se você quiser saber mais da Diamante Garantidora, então que você possa procurar, né, através do Instagram Diamante Garantidora, certo? Ou então através do nosso site diamantegarantidora.com.br. O número DDD é 85, mas também temos o telefone daqui de São Paulo, né, se você for de São Paulo, certo? Mas eu vou passar depois o telefone de São Paulo, que é um telefone novo, certo? Mas se você quiser entrar em contato, você pode entrar em contato através do 85 98856 4807. Ó, e eu tenho que falar para vocês, gente, que eu ainda ganhei um presente, ó. Olha que legal. Dele gentilmente me trouxe um presentinho aqui, né? Que é bem legal, porque ó, pode fazer assim, né? Da Diamante. E é porta celular, ó, para carregar, para não ter que ficar segurando. Olha só, presente útil. Todo mundo gosta de ganhar um presentinho, né? Da última vez eu vim aqui, trouxe ficaram reclamando que eu não trouxe a castanha esse ano. Castanha nem o amendoim que ele traz. Ele traz duas coisas deliciosas, ele não trouxe. Eu vou lá em Fortaleza, vou comer lá em Fortaleza, na beira da praia, vocês vão ver só. Mas enfim, gente, estamos chegando no final do programa. Agradeço a todos vocês. Curtam, comentem e compartilhem. Vocês vejam que esse programa é um programa que trouxe muita informação. E aqui dizendo, atende portaria por todo o Brasil, a Repinte, especialista em restauração predial e, lógico, consequentemente, a pintura, que é uma necessidade, e a GK Condomínios desde 1976. Aguardo vocês para até o próximo programa. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.